Afinal, o que é a coesão do texto? Mais do que isso, como fazer a coesão do texto? Esse é um elemento, a coesão textual, que é avaliado na competência 4 na sua redação do Enem. E aqui nessa aula eu vou te mostrar, primeiro, o que é essa coesão e depois um exemplo num texto nota 1000 de como essa coesão aparece. E você não precisa decorar o nome dessas coisas, tá? Eu só tô te falando aqui para você saber exatamente como usar no seu texto. Pensa primeiro nos períodos do seu texto. Lembra? Aquele período que tu vai dividir por um ponto final. De um ponto final para o outro, tá? De um período para o outro, você vai precisar relacionar esses dois períodos de alguma forma, tá? Lembra que sempre você precisa mostrar qual é a relação entre cada um deles. E para isso, você vai pensar então em termos que se correlacionem. Então vamos pensar assim, num texto que não tem uma boa correção referencial, já vou te explicar por quê, mas naquela ideia assim, o cinema precisa ser democratizado no Brasil. Isso porque o cinema é importante. Cinema, eles estão relacionando os dois períodos. Eu sei que esses dois períodos estão falando da mesma coisa, que é o cinema. Fechou? Essa relação precisa ter. Daí a importância de que você cuide. Sempre quando colocou um ponto final, fica ligado na relação. Só que, Dani, repetiu, cinema e cinema. Exatamente. Evitar essas repetições, referenciar os termos de outra forma, é o que a gente precisa fazer para garantir uma coesão referencial. Ou seja, em todos os períodos, mostrem que vocês estão falando das mesmas coisas, mas utilizem elementos distintos para falar dessas mesmas coisas. Aqui, a primeira coisa que a gente pensa, sim, são os sinônimos, mas não é só isso. Às vezes a gente pode usar aquele recurso anafórico. De novo, não precisa decorar esse nome, mas a anáfora é aquela ideia de puxar algum termo do período passado para esse novo período. Então, por exemplo, quando eu uso um isso, eu estou puxando. Isso é alguma coisa que eu já falei. A gente já vai ver isso num exemplo e vai ficar mais tranquilo. Vamos dar uma olhada, então, nesse exemplo de coesão referencial. Olha o texto que você está lendo aí, que é um texto nota 1000. Vejam só, ele começa assim. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, veja, na obra está referenciando o quê? O filme Cine Hollywood. É uma forma de referenciação. E veja, olha o ponto final ali, ó. Colocou o ponto, pensei numa forma de referenciar. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que, naquele contexto qual? Do vilarejo nordestino, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Veja como esses elementos, eles acabam mostrando, então, essa referenciação de termos para mostrar como um período está relacionado ao outro. Vamos para o parágrafo de desenvolvimento desse mesmo texto para ver de novo essa relação da coesão referencial. Ele começa assim, ó. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica, que lógica? De ausência de políticas públicas. Veja que o essa, assim como eu falei para vocês, ele traz esse referente ali anafórico, ele puxa isso que veio do período anterior. E aí, olha lá, essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação dos brasileiros a bens culturais, tal ministério, o Ministério da Cultura. Porque vejam, ele trocou de período, mas ele me mostrou, olha, eu ainda estou falando do Ministério da Cultura. Então ele usa esse tal ministério para mostrar a relação entre os períodos com uma coesão referencial. Tá vendo que isso faz com que eu nunca me perca? Eu saiba exatamente do que esse candidato está falando? E aí ele segue lá. Tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador no processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento.
Que tipo de entretenimento? O cinema. Tá vendo como, de novo, ele está referenciando algo que estava num período anterior. Esses termos que a gente viu aqui, então, grifadinhos em rosa, são alguns elementos que mostram essa coesão referencial. Atentem-se sempre, colocou um ponto final, mostra a relação entre um período e outro e utiliza esses termos para fazer essa relação. Pode ser o sinônimo, pode ser um pronome, mas sempre lembra de puxar o período passado no teu novo período. Além disso, dessa coesão referencial, que tem função de mostrar sempre sobre o que você está falando e também de fazer com que você não repita de maneira viciosa, de maneira excessiva alguns termos, a gente precisa ter também a coesão sequencial, ou seja, um elemento coesivo ou alguns elementos coesivos que demonstrem a sequência do seu texto. Para pensar na coesão sequencial, eu sugiro que você jogue no Google aí, procure uma tabela de conectivos. Todo mundo já deve ter visto uma tabela de conectivos e ela mostra ali elementos de adição, elementos de conclusão. Você tem ali os sentidos desse conectivo e alguns conectivos que você pode usar. Esses conectivos vão criar a sequência do seu texto, ou seja, quando eu adiciono uma ideia a outra, eu pego um conectivo de adição. Quando eu concluo uma ideia a outra, eu trago um conectivo de conclusão. Quando eu estou trazendo uma ideia de maneira prioritária, eu vou trazer um conectivo que mostre prioridade. Esses conectivos vão fazer, então, essa coesão que a gente chama de coesão sequencial. Vamos no mesmo exemplo que nós estávamos lendo para ver, então, como essa sequência é criada nesse exemplo de texto nota 1000. Vamos ler agora o segundo desenvolvimento desse texto que nós lemos. Primeiro, veja que ele começa com outro sim. Outro sim me dá a ideia de uma adição. Adição por quê? Porque é o segundo argumento do texto. Primeiro desenvolvimento teve o primeiro argumento, outro sim, um segundo argumento. Ele está me trazendo essa sequência que vai me dizer que agora temos uma adição de um segundo elemento. Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência das empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes, cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso do cinema no Brasil. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há de fato uma visão elitista. Vejam, o nesse sentido está mostrando que eu estou trazendo uma consequência, uma conclusão daquilo que eu havia apresentado anteriormente. De novo, eu trago a sequência das ideias. Olha, eu contextualizei. Nesse sentido, eu trago uma conclusão, tá? Nesse sentido, há de fato uma visão elitista, advinda dos donos da sala de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que as classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Consequentemente, me traz uma ideia de sequência das informações que me mostra uma consequência do que foi abordado anteriormente. Vamos para a conclusão. A conclusão começa ali, ó. É necessário, portanto, vejam que esse portanto, então, ele já me mostra uma ideia conclusiva, porque a conclusão precisa começar concluindo. Então, ele já me mostra aqui. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura, olha, ele vai entrar agora com a proposta de intervenção, mas vejam, posto isso, ele está mostrando que o que ele vai trazer agora vem na sequência do contexto que ele apresentou, tá? E aí ele nos traz ali uma proposta de intervenção e veja que depois, lá grifadinho embaixo, ele coloca um ademais. Ademais, o governo federal. Por que um ademais? Porque ele vai trazer duas propostas de intervenção. Então, o ademais também me dá uma ideia de adição. Ele está trazendo uma sequência em que ele soma uma coisa à outra. Então, veja, quais os cuidados que eu preciso ter para garantir uma boa coesão, uma boa nota lá na competência 4. Coloquei um ponto final, tragam elementos que relacionem um período com o outro.
Vou mudar as ideias, vou concluir alguma coisa, vou adicionar uma coisa, coloca ali um conectivo. Deem uma olhadinha, como eu disse para vocês, numa tabela de conectivos, que isso deve ajudar vocês também a ter uma visão mais panorâmica dessas possibilidades de sequência de ideias que vocês conseguem ter. Eu espero que com essa aula vocês tenham compreendido um pouquinho mais o que é essa coesão que nós precisamos ter no nosso texto dissertativo argumentativo, para que com isso você consiga sim escrever um texto mais coeso e com mais tranquilidade. Eu te espero na próxima aula.